Oi pessoal, chegou a sexta, né? Dia de atender o pedido do pessoal. O pedido que eu vou atender hoje foi feito pela Júlia Aguiar, nos comentários aqui no canal. Ela pediu que eu fizesse um vídeo sobre as melhores histórias do Batman. Bom, Júlia, eu vou atender teu pedido, mas eu tenho que confessar que vai ser mais ou menos. Eu tenho uma dificuldade enorme com esse negócio de melhores histórias, assim. Claro que eu tenho histórias que me marcaram muito, né? Mas, assim, essas listas de melhores histórias são sempre complicadas, né? E pra mim é muito difícil fazer, porque primeiro que eu tenho a memória ruim, assim, eu tenho a memória assim, muito ruim. E segundo, que pra mim é difícil fazer essa hierarquização, né? Então eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou citar aqui histórias do Batman que são histórias emblemáticas, né? Histórias que são sempre faladas, aparecem em várias dessas listas de melhores histórias. São histórias que eu gosto bastante também. Acho que você vai curtir essas histórias que vão ser indicadas aqui, mas não toma aí como um top 10, né? Quem sabe no futuro eu sento um pouco mais calmo e faço isso, né? Mas eu confesso que eu tenho dificuldade. Bom, eu vou começar as indicações falando de um autor específico que é o Frank Miller. Esse cara marcou o Batman. Esse cara marcou, na verdade, a história dos quadrinhos americanos, né? E a primeira história dele que eu quero indicar é essa daqui, ó. Batman Ano 1. Como o nome diz, né, conta a origem, o primeiro ano de atuação do Batman, né, um Batman inexperiente, assim, né. Isso aqui é considerado por muitos como, sei lá, a origem definitiva do personagem. Foi escrita pelo Frank Miller e desenhada pelo Dave Mazzucchelli. Cara, é bem legal isso aqui, né. Deixa eu mostrar algumas páginas. Vamos pegar outra. Essa página aqui, ó, bem bonita. Não a preta, né? A outra. Assim, acredito que por exemplo, às vezes as pessoas, não li a primeira história do personagem. Isso aqui não é a primeira história do Batman, é claro, né? A primeira história do Batman é lá da década de 30, né? Mas é a origem recontada magistralmente. Vale muito a pena, né? O Frank Miller fez um bom trabalho aqui, a arte do Dave Mazzucchelli é bem boa. Mas não vamos dar só essa indicação do Frank Miller, não. Tem uma outra, né, que é a clássica absoluta do Batman, que é isso aqui, ó. Batman, o Cavaleiro das Trevas, né? Essa história, ela não é a história do filme do Nolan, né, do segundo filme, né? Na verdade, o Cavaleiro das Trevas, ele fala de um futuro. E o futuro no qual o Batman tá afastado, tá velho, vamos colocar assim, aposentado, e ele se vê compelido, por alguns motivos, a voltar ativa, né? Essa história aqui, como eu disse, Frank Miller não marcou só a história do Batman, marcou a história dos quadrinhos americanos, em grande parte, não só por isso, deve a essa história, né? Essa história colocou os quadrinhos num outro patamar, assim, passando ao mesmo tempo que o Watchmen, quase ao mesmo tempo, né? Que o Watchmen do Alan Moore saiu, isso, vamos colocar assim, né? Visou um público mais adulto, né? Ela também está naquele ambiente um pouco de desconstrução do herói. Cara, Cavaleiro das Trevas é muito bom. Vamos pegar algumas páginas aqui que talvez possam ser legais, ser vistas. Já tem o grande embate, né? O famoso embate do Batman com o Super-Homem, né? Não, isso aqui não é um embate do Batman com o Super-Homem, né? É uma página que eu estou mostrando. Mas tem um famoso embate que o Batman com uma armadura enorme enfrenta o Super-Homem, né? E aqui o Super-Homem do Miller. É escrita desenhada pelo Miller, né? Esse embate ficou famoso, inclusive fizeram uma animação do Cavaleiro das Trevas. Nesse encadernado aqui tem o Cavaleiro das Trevas, que é da década de 80, e anos depois fizeram uma espécie de continuação, Cavaleiro das Trevas 2, que o pessoal não costuma curtir muito não, mas está encadernado também. Atualmente está saindo no Brasil o Cavaleiro das Trevas 3, uma outra sequência que eu tenho achado legal, mas nada que se compare ao Cavaleiro das Trevas original, que é leitura obrigatória para qualquer Batfã, vamos colocar assim. A terceira história que eu vou indicar é também de um outro grande escritor agora, né? Não o Frank Miller, escritor e desenhista, que é o Alan Moore. O Alan Moore escreveu o Watchmen, que eu acabei de citar, e escreveu diversas histórias clássicas, na fase do Monstro do Pântano fabulosa. Também tem muitos quadrinhos autorais. O Alan Moore é tido por muitos como o maior roteirista da história dos cómics. Mas qual é a história do Batman dele que eu vou indicar? Batman, a Piada Mortal, que foi escrita por ele, desenhada pelo Brian Bolland, e é um confronto entre o Batman e o Coringa, e tido às vezes como o maior confronto entre o Batman e o Coringa, né? Nessa história, né?
não é bem um spoiler, a história é muito antiga, mas para quem não leu, né, pode ser, né? Então, mas eu vou falar mesmo assim que é um ponto importante. Nessa história, o Coringa aleija a Bárbara Gordon, que era a Batgirl, né? Numa cena que ficou emblemática, que é essa cena aqui, ó. E nessa história também um outro pequeno spoiler que é legal, é que é uma história na qual o Batman ri de uma piada do Coringa. Ué, como assim? Eu não vou dizer agora, vou deixar que você leia para ver qual é o contexto, mas o Batman ri de uma piada do Coringa, né? A loucura do Coringa é muito bem trabalhada aqui, né? E aqui também aparece a ideia de que o Batman é um louco, cara. É muito legal esse trabalho do Alan Moore. Vamos deixar mais uma paginazinha aqui para dar um gostinho, né? O seguinte, né? Essa história foi publicada aqui várias vezes no Brasil. Eu tenho nesse cadernado aqui que saiu em 2006 da Panini, Grandes Clássicos DC, Alan Moore, né? Esse cadernado aqui é muito legal. Tem a história para o Homem que Tem Tudo, que é o Super-Homem pelo Alan Moore, né? Mas tem várias coisas bacanas aqui, mas ela já saiu separada, a Piada Mortal. Procurando dá para achar. Bom, falei do Frank Miller, falei do Alan Moore, vamos falar então do Grant Morrison. Esse Grant Morrison aqui, ele escreveu Batman recentemente e ele escreve essa história aqui que também está sempre na lista, né? Que é Batman Asilo Arkham. Nessa história, os vilões eles tomam controle do Asilo Arkham, né? E eles exigem que o Batman vá para lá. Assim, é uma história, assim, os desenhos são lindos assim também, né? Os desenhos do Dave McKean. Só que assim, sendo bastante sincero, já indiquei essa HQ para algumas pessoas que estavam começando a ler e as pessoas não curtiram tanto. Acho que é porque a narrativa é um pouco diferente. Então, é uma das maiores histórias do Batman, né? Mas se está começando a ler agora, lê outras coisas primeiro e encara o Asilo Arkham daqui a algum tempo, né? Acho que vai aproveitar mais. Tem outras histórias que eu poderia indicar, né? A morte do segundo Robin, que é Batman Morte em Família, né? Saiu aqui encadernado também. Inclusive sai a morte do segundo Robin, né? E como que o Tim Drake, que vai ser o terceiro Robin, assume o manto, né? Encadernado bem legal essa história. Uma curiosidade sobre essa história, sobre a Morte em Família, é que se o Robin ia morrer ou não, foi uma decisão dos leitores, né? A DC colocou uma linha telefônica, né, dizendo: se você quer que o Robin morra, ligue para tal. Se você quer que o Robin continue vivo, ligue para tal. E que é engraçado o seguinte, né? A escolha foi para que o Robin morresse, mas depois descobriu-se que fraudaram a votação, né? A votação foi muito apertada, teve um cara que votou, sei lá, centenas de vezes, assim, né? Mas é bem legal, né? Eu acho que vale bastante a pena essa história. Eu gosto bastante, né? Uma outra que eu quero indicar, uma história na qual o Batman é coadjuvante, né? É Gotham City contra o crime, Gotham Central, né? Nos últimos encadernados, para fazer referência à série Gotham, tá escrito só Gotham, né? Eu ia até pegar para mostrar, mas eu tenho saiu numa revista bimestral, né? Tá lá no meio daquele monte de mensagens que eu tenho, é um pouco difícil de achar, então eu não vou conseguir mostrar aqui. Mas é o seguinte, né? A história lá não fala diretamente sobre o Batman, mas sobre o dia a dia da polícia de Gotham. Mas como é que é difícil ser policial em Gotham City, né, cara? Com aqueles vilões daquele jeito. Cara, escrito pelo Ed Brubaker, é muito bom. É uma das minhas histórias favoritas, vamos colocar assim, desse universo do Batman, né? Bom, espero que as indicações tenham sido legais, espero que a Júlia tenha gostado, espero assim que você que está vendo aí o vídeo também tenha achado as indicações úteis. Se quiser indicar alguma outra história, ou comentar sobre algumas das que eu falei, usa aí os comentários, fala aí o que você achou. Bom, e ficou aquele abraço, e se gostou do vídeo dá o like, se não for inscrito no canal se inscreve e até o próximo vídeo. Abração!